Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste domingo de manhã, que Deus assim preparou e nós temos o privilégio de desfrutar desse primeiro dia da semana, já darmos início a um estudo da palavra de Deus, a oração e saber que Deus é contemplativo às nossas orações. Que nesta manhã de domingo você seja abençoado pelo Senhor, a sua família seja abençoada pelo Senhor e que você tenha a cada dia a vontade e o desejo de servir esse Senhor que cuida de cada um de nós. Vamos estar hoje falando do 10º mandamento, em Êxodo 20, versículo de número 17. Se você tem uma Bíblia, aí você abra no conforto da tua casa, vamos juntos estudar a palavra do Senhor, que nós estamos estudando os 10 mandamentos, uma pequena porçãozinha dos mandamentos do Senhor para nós. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 17, onde que diz assim a palavra de Deus: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse mandamento divino do Senhor para nós nos chama a atenção a respeito dos olhos cobiçosos, para não desejarmos aquilo que não é nosso, aquilo que não pertence a nós, ou aquilo que nós não temos condições de possuir. Os olhos cobiçosos têm levado muitas pessoas ao inferno, a separar-se de Deus, porque vai em busca de muitas coisas e acaba se perdendo o alvo, perdendo o foco, perdendo o caminho em direção ao Senhor. Então convido a você nesta manhã para você fechar os seus olhos aí mesmo onde você está, se possível. Se não for possível, você acompanhe a oração, que Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Amado e querido Deus, que nesta manhã, ó Deus, preparado para nós, neste primeiro dia da semana, Deus, nós temos já o privilégio de começar o dia a falarmos com o Senhor. E nós te pedimos, Pai, que só abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender, ó Deus, as ordens do Senhor, as determinações do Senhor para a nossa vida. Esteja, ó Deus, cuidando de nós, da nossa família, dos nossos familiares que dependem do Senhor. Livra-nos de todo mal. Dá-nos, ó Deus, saúde. Dá-nos, ó Deus, segurança para termos, ó Deus, uma vida espiritual na presença do Senhor, para que não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que tenhamos o foco do Senhor, que é a nossa esperança de vida. Assim nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. A palavra de Deus já começa nesse 10º mandamento: não cobiçarás. Quem não consegue observar o 10º mandamento dificilmente obedecerá aos outros 9, pois a cobiça motiva como uma mola propulsora a desobediência ao decálogo do Senhor. Os olhos cobiçosos desejam além daquilo que Deus pode nos dar e buscam outros deuses com a finalidade de que lhe deem muito mais. Aí entra a prostituição, que a Bíblia também diz. Os olhos cobiçosos desejam manipular ídolos, pois assim demonstram poder sobre entidades e seres humanos. Os olhos cobiçosos mantêm até mesmo utilizando o nome de Deus para conquistar coisas ou pessoas. Os olhos cobiçosos trabalham sem parar, sem descanso, sem lazer. Os olhos cobiçosos desonram pessoas, inclusive os pais, se estes forem empecilhos para as suas conquistas. Os olhos cobiçosos matam. Os olhos cobiçosos adulteram tudo, inclusive a fidelidade conjugal. Os olhos cobiçosos roubam, pois seu desejo não tem limites. Os olhos cobiçosos mantêm, ainda que cause dano moral ao próximo, só para conseguir realizar seus prazeres de consumo. Assim, o 10º mandamento censura o culto às coisas. O Senhor Jesus afirma que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. O derradeiro mandamento consiste em nos precaver de que ainda que os olhos nos traem, o 10º mandamento nos ensina
é que o nosso coração não deve ser contrariado pela cobiça. Os olhos são a janela da alma, janela do nosso corpo. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, para que se possa cumprir o 10º mandamento. É necessário ter a determinação de Jó, pois resolveu empenhar-se numa aliança com seus próprios olhos, para não pecar. Podemos ver na primeira destaque desse estudo, baseado em Êxodo 20:17. Não cobiçar é uma luta pessoal para que os olhos não contaminem o coração. O maior vencedor não é aquele que vence os outros, mas a si mesmo. O 10º mandamento é um alerta para essa batalha interna dos olhos com a alma. No jardim do Éden, tanto a árvore da vida quanto a ciência do bem e do mal foram objetos do desejo dos olhos cobiçosos de Adão e Eva. Ainda que um desses desejos fosse necessário, o outro era a cobiça. O rei Acabe voltou seus olhos cobiçosos para a vinha de Nabote com tamanha intensidade que gerou no seu interior um desgosto tão grande capaz de retirar-lhe a vontade de comer. Acã é um outro exemplo de um desejo ilegítimo. Os olhos cobiçosos de Acã travaram uma luta pessoal a ponto de encontrar justificativa para a sua ganância. Talvez tenha pensado no futuro da sua família, ou quem sabe, deduzir que seria um desperdício deixar toda aquela riqueza para trás. Os olhos de Acã provocaram cobiça naquilo que ia além do pão do nosso cada dia. Os olhos cobiçosos impulsionou o pecado, pois havia uma ordem divina para que os despojos de Jericó não fossem aproveitados. Acã confiou em seus olhos e não na provisão do Senhor. Ainda nos dias atuais, pessoas pensam como Acã. Achando não é roubado. Achado não é roubado. Pensa assim desse jeito. Os olhos cobiçosos desta geração fazem fila para comprar smartphones de última geração, carros novos, uma casa maior, enfim, os olhos cobiçosos não desejam apenas aquilo que é estritamente necessário para o sustento pessoal e familiar, mas sim aquilo que possamos acumular para um futuro próximo. A única forma de obedecer ao 10º mandamento é ter um descanso tão intenso no Deus sustentador que não haverá espaço no interior, ainda que os olhos atuem para a cobiça, conforme Salmo 37, de 3 a 5. Não cobiçar. Segunda coisa, não cobiçar é uma luta para que a inveja pelo sucesso do próximo não invada o nosso coração. A raça humana é dominada por um espírito de concorrência, mas na contramão disso está o 10º mandamento, que exorta a não cobiçar a casa e tampouco a mulher do próximo. Desde muito pequeno, o ser humano cresce com o desejo de competição para ser melhor do que o outro. As crianças querem ter brinquedo melhor do que as outras. A escola ou faculdade não é raro encontrar alguém que queira mostrar suas melhores notas das avaliações para expor os colegas que obtiveram notas menores que a média educacional. Até quando Deus opera milagre na vida do outro, existe a possibilidade de que irmãos ou irmãs travem batalhas, aflorando a inveja por causa das conquistas do próximo. A infelicidade de Caim tinha uma justificativa: o sucesso de seu irmão Abel, pois este tinha produzido algo bem melhor que ele, capaz de agradar o coração de Deus. Os olhos cobiçosos de Caim produziram inveja. Não há nenhum tipo de problema quando alguém se esforça para ser o melhor da turma, do trabalho ou até mesmo da igreja. O pecado confrontado pelo 10º mandamento é quando alguém fica infeliz pelo sucesso do próximo, ou se descobre que existe alguém melhor no desempenho das tarefas. Miriam, por exemplo, invejou a relação que existia entre Deus e Moisés. A inveja trouxe lepra para ela. A inveja mata. Asaf invejou até a prosperidade dos ímpios, no Salmo 73. O 10º mandamento é claro, quando diz que é pecado cobiçar a casa do próximo. Isso implica em dizer que não se deve ter olhos cobiçosos no lar, na família, no patrimônio, na saúde, filhos ou conquistas. Não há problema em desejar e trabalhar para ter algo que se compare
aos bens de alguém. O pecado não é querer algo idêntico, mas cobiçar o que pertence ao próximo. O último mandamento também exorta que é pecado cobiçar a mulher do próximo, enquanto o sétimo mandamento é um ato. O 10º mandamento vai muito além, pois diz que é pecado desejar a mulher do próximo internamente. É comparar e ficar insatisfeito pelo que a esposa do vizinho faz e a sua não consegue fazer. Desejar a mulher do próximo é abrir caminho na lama que conduzirá ao adultério. Davi, na sua janela, abriu seus olhos cobiçosos até encontrar a mulher de Urias. A cobiça é a mãe da morte. Além de informar que a cobiça, a casa e a esposa do próximo são pecado, o 10º mandamento diz que cobiçar o servo e a serva do seu outro também confronta a lei moral do Senhor. Na verdade, voltar-se para os bens do próximo com olhos cobiçosos é uma ingratidão à bondade do sustento de Deus a nós. Os olhos cobiçosos olham para o que os outros têm, mas nunca para o que Deus nos concede por sua graça. Os olhos cobiçosos valorizam o que os outros possuem, mas não observam o valor das bênçãos de Deus. Não devemos ter ganância pelos bens dos outros, mas devemos cuidar do que Deus nos concedeu, ainda que seja muito simples aos nossos olhos e à vista dos outros. Lembremos de que foi um pedaço de madeira que Moisés abriu o Mar Vermelho. Nunca podemos nos esquecer que foi apenas uma funda em uma pedra que Davi entrou para a história por derrubar o gigante Golias. Foi por subir em uma simples árvore que Zaqueu pôde ser visto por Jesus e encontrar a salvação e o perdão. Esta geração tem valorizado muito mais as coisas do outro, desvalorizando-se o que Deus lhe concede. Essa é o que nós presenciamos todos os dias. As pessoas valorizando muito as coisas dos outros e não valorizam aquilo que Deus lhe está te dando. E o terceiro e último, podemos desejar, mas nunca cobiçar. O Senhor, através do 10º mandamento, nos exorta que cobiçar é uma espécie de desejo caótico que busca intensamente algo que não se tem. Os olhos cobiçosos provocam sombrio e inquietante desejo no íntimo. O derradeiro mandamento não trata dos atos externos, mas das sórdidas vontades internas e proíbe desejar pecaminosamente os bens do vizinho. Entretanto, vale ressaltar que o ato de cobiçar foi salientado pelo próprio Senhor Jesus, quando mencionou uma parábola reprovando a avareza. Em Lucas 12, versículo 13 a 21, diz que um homem rico, ao observar a sua propriedade, viu que a safra seria abundante. Seus campos produziram com muita fartura. Sua preocupação era onde iria estocar os frutos. A sua inquietação era com suas próprias riquezas e não passava na sua mente a possibilidade de que aquilo que lhe sobrava pudesse partilhar com os outros. O pensamento do homem rico era de que a boa colheita lhe proporcionaria uma abastada aposentadoria. Diante de uma colheita tão próspera, achou que sua alma encontraria satisfação e alegria. Pensou que sua grande colheita lhe remeteria a um longo período de vida repleto de felicidade. Mas, se pedisse a alma daquele homem, de que valeria sua cobiça e avareza? Ninguém contrata um caminhão de mudança para acompanhar um cortejo fúnebre. O apóstolo Paulo disse que de ninguém cobiçou a prata, nem o ouro, nem a veste. Atos 20 e 33. Desejar ou almejar não é pecado. A televisão, jornais, revistas, redes sociais e a internet usam a propaganda para divulgar produtos que, segundo estes meios de comunicação, são a solução para quem busca felicidade. Como desejar sem pecar? Nosso primeiro desejo deve ser o de buscar a Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele nos suprirá. Mateus 6, 33. Para nós pararmos, pensarmos e agirmos. Como agir para que os olhos não contaminem o coração? O que fazer quando o coração deseja muito aquilo que o meu vizinho tem? O 8º mandamento proíbe o roubo, mas o último mandamento vai muito mais além e nos diz que é pecado o desejo de roubar. O 10º mandamento nos alerta que existe um abismo entre o desejo e a cobiça. A melhor saída para não pecar pelo desejo desenfreado é
a orar a Deus, não suplicar que Ele realize os nossos desejos, mas que Ele cumpra a sua vontade em nós. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o Senhor lhe proporcionará. Você desejar ter as coisas com seu suor, com seu trabalho, Deus vai abençoar e você vai conseguir. Agora, você desejar ter algo que não lhe pertence, isso infringe o coração de Deus e nos arrasta para o fundo do poço, para o fundo da lama. Que Deus nesta manhã possa contemplar o desejo do teu coração. Vamos estar falando com Deus. Amado e querido Deus, mais uma vez temos o privilégio de adentrarmos a tua santa e preciosa presença. Que nesta manhã, quando a igreja do Senhor, ó Deus, se reúne para orar, ó Deus, em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente no nosso meio. Assim cremos e sentimos, ó Deus, o teu poder sobre as nossas vidas, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado grandemente. E bênçãos tal, ó Deus, que nós não temos nem como contá-lo, Deus, porque os nossos celeiros são pequenos, porque o amor do Senhor transborda o nosso entendimento. Assim, Pai, nesta manhã, só possa estar confortando os nossos corações e dando a Deus aquilo que é necessário para a nossa subsistência, para a nossa vida, e assim esperamos a volta do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Já chegamos a 100 inscritos. Então continue a nos incentivando outras pessoas a participarem conosco e também a se inscrever no nosso canal. Que Deus esteja te abençoando grandemente. Uma semana abençoadora, na paz e na proteção do Senhor. E até logo mais, se assim Deus permitir. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.